Quem é o famoso que recebeu a notícia de que a mãe foi atropelada, a mãe morreu, atropelada por um taxista? O tempo passou, 10 anos depois, esse famoso táxi, o táxi para, ele entra, a viagem segue. Quando esse famoso vai descer do carro, o motorista fala: por favor, você é uma pessoa muito famosa, a sua mãe não morreu atropelada por um taxista? Ele diz: sim. O taxista diz: eu era o motorista, você me perdoa? E aí, Fabiola, ele perdoa ou não perdoa? Quem é este famoso? Que história, hein, Fabiolinha? Essa história, sim, olha só. Eu vou falar já quem é o famoso. Já? Vou falar quem é o famoso, mas não, deixa eu contar primeiro um pouco da história. Conte. Ele perdeu a mãe, a dona Mercedes Leal, depois de um atropelamento. Ah, então você já falou, é o Roberto Leal? Não, não é o Roberto Leal. Não. Também não é o Nuno Leal Maia. Não. Também não. Ângela Leal, ó, aquela atriz, Não. filha da Ângela Leal. Também não. A filha da Ângela Leal é a Leandra Leal. Não, não. Na época, a mãe dele, desse famoso, tinha 70 anos. E ele 30. 10 anos depois, ele reencontrou um motorista e o homem falou: fui eu que atropelei ali, que estava dirigindo o carro que atropelou sua mãe. Aí ele pede perdão por esse famoso. Será que ele perdoou? Eita. Quem é o Vou contar famoso? daqui a pouco se ele perdoou. E eu vou falar agora quem é o famoso. É o Jô Soares. Jô Soares. É o Jô Soares. Que nos deixou recentemente. Sim, morreu recentemente, mas ele perde a mãe, perdeu a mãe num atropelamento. E agora daqui a pouco a gente vai falar, ele perdoou ou não esse taxista que atropelou a mãe? E tem um vídeo do próprio Jô falando Tem sobre... um vídeo do próprio Jô falando, nós vamos mostrar daqui a pouquinho aqui. Você acha que o Jô perdoou ou não, Lombardi? Eu não lembro, depende das condições em que foi o atropelamento. É. Se foi culpa do motorista ou se não foi culpa do motorista. Vamos trazer já essa revelação. Falou Chegou sério. a hora de saber o que o Jô Soares fez diante do motorista que atropelou a mãe dele. Vamos explicar de novo a história, Fabiola. A mãe do Jô, ela morreu atropelada por um taxista. Um taxista. Isso. Aí, 10 anos depois, o Jô pegou um táxi e teve uma surpresa. O motorista, quando viu que o passageiro era o Jô Soares, revelou que ele era o homem que atropelou a mãe dele. A Gente, mãe do 10 Jô. anos depois. Olha que coincidência. E aí? O taxista, então, pediu perdão pro Jô Soares. Vamos lá. E agora a gente vai saber, através desse vídeo, se o Jô Soares perdoou ou não. Ô, Fabiola, que coincidência, né? 10 anos depois. Nossa, é impressionante, gente. é a vida, né? E o Jô pegou o táxi sem saber. Claro, Não não. imaginava nunca. E o motorista sabia que era porque o Jô era super conhecido. Como é que chamava a mãe do Jô? A dona Mercedes Leal. Dona Mercedes Leal foi atropelada por um táxi. Na época ela tinha 70 anos e o Jô era novinho. 30 anos. 30 anos. Aos 40 anos, o Jô pega o táxi, reencontra o motorista e ele leva o Jô até o final da viagem, até o final da corrida. E no final da corrida o cara fala: seu Jô, Ele revela tudo pra ele eu sou o taxista que atropelou a sua mãe. e pede perdão. O senhor me perdoa? O que o Jô Soares respondeu? A gente vai mostrar aqui o vídeo, se ele perdoou ou não perdoou. O Jô deu uma resposta para esse motorista. Porque desde o dia em que a mãe dele morreu, esse motorista fez uma coisa que Chamou a atenção do Jô. Chamou a atenção do Jô. Vamos ver o vídeo, Vamos então? ver ele falando o Jô revela pro se ele Marcelo Bonfá. perdoa ou não perdoa, como é que ele viu essa ação, ele diante do cara que atropelou a mãe dele? Mamãe morreu atropelada num dia de chuva terrível. O motorista de táxi não teve a menor culpa, tanto que pegou ela tinha 70 anos, pegou ela. E você tinha que idade nessa época? Eu não sei, eu acho que eu tinha 30, exatamente 30 anos. Uhum. E aí ele pegou, socorreu minha mãe, levou para o hospital, fez tudo certo. Só que ela teve uma fratura de base de crânio, aí ela morreu. 10 anos depois, eu peguei um táxi no Santos Dumont
Quando eu cheguei em casa, ele falou, olha, eu preciso dizer uma coisa para o senhor, fui eu que atropelei a sua mãe. Nossa. E desde esse dia, tem 10 anos, eu não consigo mais dormir. Eu não consigo, só vou conseguir dormir no dia que eu ouvi o senhor dizer que o senhor me perdoa. Eu falei, mas meu filho, você está perdoado desde o dia que você pegou minha mãe, socorreu, e ficou ao lado do meu pai, ficou sentadinho lá ao lado do meu pai, até minha mãe morrer, e acompanhou. Você não teve culpa nenhuma. Não, mas eu quero ouvir o que o senhor dizer, eu te perdoo. Eu falei, eu te perdoo, você está mais do que perdoado, vai em paz. E ele chorava, aí chorei muito também nesse momento. E é isso. Tá aí, ele perdoou. Perdoou.